no final de 2022, aconteceu uma coisa engraçada, que é o governo Bolsonaro foi terminando. O presidente Bolsonaro é uma figura polêmica, para dizer o mínimo, e a natureza da figura da presidência da República dificultou muito que a gente olhasse para as contas públicas com o mínimo de distanciamento. Qualquer coisa associada ao governo Bolsonaro era uma coisa horrorosa, tal. E aí surgiu um discurso de herança maldita na política fiscal do Paulo Guedes. Eu tenho inúmeras discordâncias com o Paulo Guedes, podemos conversar aqui, não tem nenhum problema com isso, mas olhando os números, assim, com o mínimo de olhar para número, assim, não dava para caracterizar que a herança fiscal do Paulo Guedes era maldita. Não dava. E eu escrevi uma coluna em outubro, novembro de 22, dizendo, olha, a herança fiscal não é maldita. Ou assim, se a herança fiscal do Paulo Guedes fosse maldita, qual é o adjetivo da língua portuguesa que eu iria usar para a herança fiscal do Guido Mantega? Não ia ter adjetivo. O Paulo Guedes entregou um gasto primário menor do que o que ele recebeu. Houve um ajuste fiscal importante. O argumento de que congelar salário público é um ajuste fiscal insustentável está errado, porque havia muita evidência de que a escala de salários dos servidores públicos federais estava desequilibrada e mostrando salários bastante superiores aos de mercado em ocupações parecidas. Havia um artigo do Banco Mundial, um estudo muito detalhado do Banco Mundial de 2 anos antes que documentava esse fato. Então, assim, então a ideia era o fato da natureza. A sua intuição... Eu saí lá do final de 22 dizendo, olha, a herança fiscal do Paulo Guedes, o governo Bolsonaro tem uma herança muito ruim no Ministério de Relações Exteriores, tem uma herança muito ruim na educação, acho que tem uma herança ruim na saúde, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, tá? Tem várias áreas que eu acho que o governo foi muito ruim, foi deficiente, mas na parte fiscal não era ela. E mais, esse discurso ele foi instrumentalizado pelo novo governo para justificar que nós colocássemos de 1,5 a 2 pontos percentuais do PIB no gasto público de forma permanente. Então, é um uso retórico esquisito, porque por que tem uma herança fiscal maldita, eu tenho que aumentar o gasto público em 200 bilhões de reais. Bom, se a herança fiscal é maldita, então eu tenho que apertar o cinto mais ainda, né? Seria o razoável. Não, mas claro que eu pude aumentar o gasto público sem criar um desastre, porque a herança fiscal não era tão ruim assim. Porque essa herança fiscal, que não era tão ruim assim, é que deu espaço para que se pudesse colocar 150, 200 bilhões de gasto público de forma permanente e não gerar uma bomba atômica. Então acho que a ideia inicial era a gente olhar com um mínimo de distanciamento para esse tema e mostrar os números e uma análise correta por uma questão de ajudar a sociedade a digerir as suas próprias experiências históricas, ter uma percepção mais correta do que acontecia. E foi bem interessante, porque no processo a gente foi descobrindo que a gente tratava de duas coisas diferentes que acabaram virando duas seções distintas do artigo. A gente viu que herança fiscal é uma coisa, gastos para se reeleger é outra coisa. Evidentemente, esses dois temas eles não são totalmente independentes um do outro, mas eles são distintos. E essa distinção só ficou clara para a gente no processo. Depois que a gente circulou uma vez, tivemos bons comentários de vários colegas, estão nos agradecimentos, e aí a coisa ficou muito mais clara. Então, eu acho que o trabalho também tem um mérito, que é estabelecer uma certa metodologia de como a gente avaliar contas públicas nesses momentos tão cruciais, são momentos eleitorais. Daqui a 2 anos teremos um novo processo eleitoral. Espero que o trabalho ajude a que nós naveguemos por esse próximo processo eleitoral com menos turbulência e com mais clareza no debate. Vou fazer uma rápida observação. Pode ser uma grande surpresa para os nossos ouvintes, mas
tem muita gente graúda, né, na Faria Lima ou na Dias Ferreira, a gente brinca, né, o condado e o quadrilátero, que a gente fala da indústria de gestão, que realmente acredita que a herança fiscal do governo Bolsonaro é terrível e que era uma bomba gigante. Isso não é só de setores do governo, tem muita gente no mercado que é convicta disso, Alexandre. E assim, eu posso falar, primeiro, obrigado aqui por essa oportunidade de estar com pessoas tão brilhantes aí, 2 ex-professores meus e um ex-colega de trabalho, o Marcos Mendes, lá no governo Temer. O que é interessante, Walter, é que eu sou testemunho disso, do telefonema que eu recebi lá em abril, início de abril, do Samuel, que a dúvida dele em relação à questão dos gastos eleitorais para o Bolsonaro se reeleger era uma dúvida genuína. Ele, com essa conhecida honestidade intelectual, achava até, assim, a gente chegou a falar dos números, apesar de ser... o contexto inicial era dos gastos que o Bolsonaro tinha executado para se reeleger, e assim, a dúvida que a gente ficou ali, talvez, não sei se o Samuel se lembra aí com precisão, mas era que a gente ficava na casa assim, deve ser algo entre 100 e 150 bi, que dava alguma coisa na casa de 1% do PIB, 1% e pouquinho, e era uma dúvida que assim, era um número que o Samuel tinha, acho que eu tinha uns 120, 115, aí a gente ficou ali entre 100 e 150, mas começou a discutir como é que a gente contabilizava isso, qual era a maneira honesta de contabilizar isso, considerando todos os gastos diretos, indiretos, né, conhecido aí como os parafiscais também, e a intervenção das estatais, enfim. PEC dos precatórios, a PEC Kamikaze. Kamikaze, toda aquela, a intervenção que tinha tido foi muito bacana, assim, e ao longo do processo, no início, né, o texto tinha esse foco, né, da questão do gasto para se reeleger, foi bacana, porque foi uma coisa totalmente honesta e totalmente íntegra, que a gente, quando viu o primeiro número, disse, poxa, não pode ser só isso, né? E aí, assim, a gente começou a refinar a metodologia até para ter maior precisão e pegar feedback. E a equipe do paper foi crescendo pela complexidade do problema e pela insegurança que nós tínhamos. Sim, que nós tínhamos de soltar alguma coisa. A gente não tinha pressa de terminar e a gente queria ter muita certeza do que a gente estava fazendo. E dessa questão eleitoral é que veio para a questão da herança fiscal e imagina, todo mundo que já teve contato com o Marcos Lisboa, teve essa oportunidade de ter contato como professor e depois chefe, né? É um cara completamente fora da média, inclusive dessa média das pessoas que estão aqui. Então, assim, quando você coloca um tema para ele criticar, então vê todo para a direita, à esquerda, a gente não tinha, disse, não, pelo amor de Deus, vamos junto aqui. E aí, assim, ficou uma coisa, e depois o Marcos Mendes também foi integrado ao time e saiu essa coisa maravilhosa que eu tenho o orgulho de ter participado. Vou fazer um comentário aqui, eu acho que tem 2 aspectos, 3 aspectos importantes aqui. Primeiro, o Brasil tem uma peculiaridade. O gasto sobe, mas não cai. Né? A flexibilidade de você cortar o gasto público no Brasil é muito baixa, muito pequena. Então, cada vez que você tem esses saltos no gasto, veio para a vida. Tá? Essa é a parte 1. Vira legado. Vira legado e fica. Tá? Só o que você pode fazer no Brasil é parar de crescer gasto. O que você tem de flexibilidade de fato para cortar, o número é muito pequeno, pelo nosso sistema legal. No Brasil tem essas coisas estranhas, tem estabilidade para todo mundo, você não pode reduzir salário, não pode reduzir a aposentadoria. Tem alguns princípios constitucionais, inclusive. Cláusula pétrea, inclusive. Irredutibilidade de salário. Agora tem outra cláusula pétrea, como chama, Marcos? Aquela... Não pode ter atraso civilizacional. É a cláusula de não retrocesso social. Não retrocesso social, né? Então, e uma vez aprovado um benefício, não pode voltar atrás. Então, o que vai acontecer? Então esse é o primeiro problema. Tá? O segundo ponto, é um ponto bem óbvio, a gente gasta muito mal. Então, você tem muito gasto, mas tem pouco resultado. Também gera mais demanda. Se o gasto não chega, você tem que chegar. Olha o que você gasta em educação e o resultado, compara com os outros países parecidos com o Brasil, a gente fica muito atrás. Então a gente gasta muito mal, o dinheiro some no meio do caminho. E não some por corrupção, ele some porque a administração pública é muito ineficiente no Brasil em geral, quando você compara com outros países. Né? Esse é um segundo ponto.
O terceiro ponto é que o Brasil é um país de baixo crescimento. Não é de agora. Tem 50 anos, o Brasil cresce pouco. A gente pode discutir se melhorou um pouquinho depois da reforma do Temer, mas o Brasil é um país de baixo crescimento estrutural por uma razão. A gente tem uma quantidade de distorções microeconômicas, né? E é um país que é um Estado que é muito sensível a criar novas distorções. Você cria simples, cria lucro presumido, tem a Zona Franca de Manaus, tem os programas regionais, tem uma teia de subsídios cruzados do setor elétrico gigantesco. E a evidência que a gente tem é que a distorção microeconômica nos últimos 40 anos, as distorções elas elevaram. A gente está piorando o marco legal institucional do ponto de vista da eficiência da produtividade. Então, aí para concluir, quer dizer, então, qual é a preocupação que acho que sai um pouco daqui? Esse é o tom mais duro que tem no artigo. Será que a gente está deixando uma nova crise fiscal? Esse gasto cresceu, veio para ficar. E agora? O governo vai cortar ou não? Vamos crescer a dívida em 14 pontos do PIB em 4 anos. Né? Isso gera preocupação, porque para além do problema micro, que, enfim, dá uma limitação, isso gera preocupação, como você falou. Né? É risco de inflação para frente, né? Risco Brasil sobe, né? Recursos deixam de ser investido, a taxa de juros de mercado sobe. A tal dominância fiscal que não ocorreu. Acho que a gente conhece pouco esse assunto na prática para poder entrar nele. Mas e aí gera então o artigo tem esse tom de preocupação e fala assim, olha, vamos aproveitar que a gente está num momento bom da atividade econômica, do emprego, devemos estar celebrando isso, e fazer o ajuste correto para evitar um problema grave daqui a 2, 3 anos. Essa é a minha parte aqui nessa rodada inicial. Primeiro, comentar um ponto que o Samuel falou, em que ele disse que se o governo atual está alegando herança maldita, tinha que fazer mais ajuste, né? Eu acho que a narrativa não, todo esse gasto que aumentou não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do governo anterior, estamos herdando, e, portanto, temos que aumentar a tributação, né? Essa foi o direcionamento de toda a política econômica. Quando a gente sabe que, em boa parte, veio da PEC da transição, patrocinada pelo presidente eleito Lula. E aí isso me leva a um segundo ponto que eu acho muito importante, que você falou, só temos um problema principal, que é o fiscal, arrumou o fiscal. Não é tão simples assim, porque o problema fiscal é um problema profundo na sociedade brasileira. Você teve uma PEC da transição que foi aprovada por quase unanimidade. O Lula propôs, o Lula capitaneou, mas o Bolsonaro e toda a sua base foi atrás e deu ok, né? O Congresso podia ter barrado. Então, uma coisa importante do artigo ninguém está aqui para passar pano no governo Bolsonaro, né? E um dos aspectos do governo Bolsonaro foi ter tido uma dificuldade de interlocução com o Congresso num primeiro momento, e quando ele percebeu um risco de impeachment, ele se entregou integralmente ao Congresso. E daí vieram 2 problemas fiscais graves, né? Primeiro, o aumento brutal das emendas parlamentares, né? E depois a incapacidade do governo, embora o Ministério da Economia tenha lutado, para barrar algumas pautas bombas, e a principal delas foi o Fundeb, né? Que foi uma decisão tomada em 2020, já vinha desde a época que a gente estava lá em 2018, na época a gente conseguiu segurar, o governo Bolsonaro não conseguiu segurar, e hoje o Fundeb está com uma expansão de despesa brutal, né? Então, não é tão simples assim, não é um pacote de ajuste. Os legados ruins, né? E a gente pode dizer o seguinte, que o governo Lula deixou 2 legados muito ruins, que foi a reindexação dos mínimos constitucionais em saúde e educação à receita corrente líquida e a reindexação do salário mínimo ao crescimento do PIB agregado. E o governo Bolsonaro tem essas 2 heranças ruins, que foi o descuido e deixar que o Congresso colocasse um Fundeb que está fora da realidade do Tesouro Nacional, e esse problema das emendas, né? Mas, por outro lado, como você sempre chamou a atenção quando a gente fazia o artigo, no governo Bolsonaro houve escolhas, né? Houve a escolha de manter o salário mínimo sendo corrigido pela inflação, houve a escolha de manter saúde e educação constante, né? Houve uma negociação muito bem sucedida de um problema que era gravíssimo, que era a chamada Lei Candir, que os estados bateram lá na porta pedindo 49 bilhões por ano. Houve uma negociação, saiu por 4 bilhões por ano, nominal, sem correção nem pela inflação.
Então foram feitas essas escolhas. E no governo Lula não tem escolhas, né? Como você sempre chama. O olho foi só para o lado da receita, né? Como você não fez escolha, você teve um aumento da despesa primária com proporção do PIB permanentemente de 18 para 19, pelo menos é o que o mercado está projetando aí no Prisma. Hoje está rodando a 20% do PIB. E, de fato, você não atacou... ainda tem toda essa expansão que o Marcos Lisboa, enfim, vem colocando com muita propriedade, essas iniciativas para fiscal que dá essa percepção que esse 19 vai virar 20 permanentemente ao longo do tempo. Então, sem uma escolha efetiva de você fazer uma reforma de despesa obrigatória, o que é que o mercado vê? O mercado vê o déficit primário estrutural permanente, com a dívida já projetada em subindo nesses 4 anos em 14 pontos percentuais do PIB, apesar de a gente ter deixado com muita propriedade que não há herança maldita, pelo menos na proporção que vem sendo verborragicamente colocada. A herança maldita é contabilizada em 0,2% do PIB. Esse foi o gasto eleitoral que foi feito pelo governo Bolsonaro para se reeleger. E mais ainda, a grande surpresa, e é realmente surpreendente, foi um governo que conseguiu, ainda que de forma lenta, como o Marcos Mendes sempre gosta de colocar, a gente tem feito um ajuste fiscal lento desde 2016, mas foi um governo que conseguiu dar prosseguimento a esse ajuste fiscal, ainda que lento, mas ele conseguiu dar prosseguimento a esse ajuste fiscal que foi feito de maneira gigante lá no Temer, e o Bolsonaro fez lá deu a contribuição dele lá, capitaneado pela equipe do ministro Paulo Guedes. E tem um ponto adicional, a gente vai fazer uma questão micro, né? De crescimento de longo prazo é microeconomia. A macro, desde que a macro não atrapalha, tá? Sim. A macro não atrapalha, é produtividade, né? Isso é a história. Mas vamos focar na macro, que é o tema aqui. Esse comportamento do gasto público no Brasil, essa rigidez do gasto público no Brasil, gera um problema adicional. Que é quando a economia está bem, e como o Estado brasileiro distribui benefícios, crédito subsidiado para automobilística, é novo dinheiro para cá, novo dinheiro para isso, para aquilo. Essa é a nossa tradição. Empresa estatal, aí a Engea recebe dinheiro, vai comprar títulos imobiliários. Enfim, né? Na hora que o Estado brasileiro tem alguma ameaça de sobra, né? Parece que é uma coisa impressionante, né? Aquela história dos pássaros, né? Todo mundo vai e morde e pega o seu pedaço. Isso é quando a economia está melhor. O problema é que quando a economia fica por um momento mais difícil, não tem como ajustar. Então, essa maneira da política fiscal, ela agrava o ciclo econômico. Então, quando eu digo que o Brasil é um país de baixo crescimento, não é que a gente não tem anos bons. A gente tem anos bons. Se você pegar os 40 anos entre 80 e 2019, o Brasil teve 26 anos bons, com um crescimento de quase 3% ao ano. Nossos anos bons são assim. 26 e 40 é um número bacana de crescimento, né? 3%. O problema é quando vem a crise, ela é mais grave. Você não tem como ajustar. E a crise é maior. Você compara o tamanho da recessão no Brasil com de outros países emergentes ou países desenvolvidos, as nossas crises são mais severas. E a política fiscal, ela amplia essa flutuação. Isso gera um país de alta volatilidade. Alta volatilidade é alta taxa de juros. Alta volatilidade é alto risco. E isso não é só o governo e a sociedade que paga preços por isso. Porque a sociedade sofre com esses ciclos, né? Quem viveu a última recessão lembra. Mas o setor privado no Brasil também, às vezes eu acho que ele é pouco preparado para essa alta volatilidade. Né? As empresas... Não dá. Não tem gestão de capital, não tem gestão de risco adequada. Essa prociclicidade da política fiscal que o Marcos está mencionando aqui, que vem da economia política brasileira, ela gera uma prociclicidade no câmbio. A variabilidade no câmbio brasileiro é muito alta. Mas porque quando está tudo bem, você vai lá e põe gasto. E aí, quando reverte muito. E aí o câmbio dá. Não tem como se defender, né? E assim, o câmbio reflete a política fiscal procíclica. Assim, a literatura é muito clara, tem resultados muito claros na literatura que alta volatilidade prejudica a taxa de crescimento de longo prazo. Por isso que o Marcos está falando, né? Porque é incerteza na veia, né? É imprevisibilidade, não é nem incerteza, é mais do que incerteza, é imprevisibilidade. Então, você tirou uma coisa que eu ia... É assim, o ponto... Deixa eu só complementar uma coisa aqui. A gente é um país de poupança baixa. Sim. Então, para que os juros aqui não sejam muito elevados, a gente tem que conseguir captar dinheiro lá fora. Agora, a alta volatilidade,
o risco e a alta volatilidade do câmbio faz com que o hedge cambial no Brasil seja super caro. E isso torna a captação de poupança externa muito mais cara do que poderia ser. Você tem países, você pega a Austrália tem a conta de capital aberta, ela tem um déficit externo de 4 pontos percentuais do PIB desde 1985. Agora, você pega a história ela consegue captar baratinho. Ela não capta baratinho porque todo mundo loirinho de olho azul lá. Não, ela capta baratinho porque a volatilidade é muito baixa. Então, se a gente conseguisse ter uma volatilidade como a da Austrália, e eles são especializados em commodities, não tem, é igualzinho a gente. A gente diferença, eles são ricos, a gente não, né? Você tem essa pequena diferença. Não, tem outra diferença. Quando eles perceberam que a indústria automobilística, os incentivos da indústria automobilística os benefícios eram menores que os custos, eles cortaram os incentivos. Cortaram tudo. E vida que cega. Para os fundos de investimento, né, que é o que eu faço. Lá na Austrália tem uma grande vantagem que é o superannuation, né? O sujeito tem que todo ano botar 10% do salário dele em algum tipo de fundo de investimentos. Essa é a previdência dele. Então você tem a indústria que cresce sem fazer nada, né? Chegou agora no Market Makers? Então vou deixar aqui e aqui 2 dos melhores vídeos da história do nosso canal, na minha opinião. E aproveita, já inscreva-se no canal aqui.